Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos para mais uma aula. Essa aula é em continuação à última aula que a gente deu. Eu falei muito para vocês da importância e vocês vão ter que inclusive trabalhar isso quando vocês tiverem que fazer o trabalho final de vocês, que é associar teoria com a parte prática de desenho de pesquisa e de construção do questionário, construção do desenho de pesquisa. A ideia, então, na aula de hoje, é eu ressaltar para vocês a importância do questionário, da teoria e de como vocês vão ter que usar a teoria principalmente para isso, para a construção da parte final do trabalho final da disciplina de vocês, que é me entregar esse relatório. Então, a gente vai fazer, e provavelmente alguma coisa de revisão que eu vou falar aqui hoje, vocês que já fizeram muitas disciplinas de metodologia já devem ter tocado na disciplina, na vida de vocês. Mas para começar, a gente tem que entender que para ciências sociais, para gestão pública, tudo o que a gente toca e o que a gente tem, a importância é de pensar os fenômenos sociais e como trabalhar eles como um problema sociológico. Ou seja, pegar aquilo que está disperso no mundo, tudo aquilo que está representado no mundo e transformar isso numa questão. Pensar isso como devemos trabalhar numa forma de um problema sociológico, ou seja, daquilo que deve ser explicado, aquilo que tem importância para a ciência. Então, não adianta nada a gente construir um questionário, principalmente nós da academia, que não tenha importância. O que a gente precisa é construir questões, ou seja, usar a metodologia para explicar para pontos ou importâncias que tenham relevância na sociedade, ou seja, para explicar problemas sociológicos, para explicar problemas sociais. Então você vai pegar, você vai olhar para a sociedade e olhando os problemas que tem na sociedade, explicar esses problemas e relacionar esses problemas. Esse é o trabalho de vocês. Esse é o trabalho que a gente vai desenvolver nessa disciplina, que é o trabalho de mensuração. Essa disciplina, basicamente, vocês estão desenvolvendo a metodologia de mensuração. Mas, para aprender a mensurar ou saber o que mensurar, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer mensurar. Porque não adianta nada eu mensurar um monte de coisa sem eu saber o para que eu vou mensurar. Porque senão eu vou ter simplesmente um monte de dado que não dialoga com nada e isso não tem relação nenhuma, ou seja, não tem utilidade nenhuma. A importância de eu saber o que mensurar é ter uma conceituação, ou seja, o que eu vou fazer com este dado? Ou seja, para que vocês vão construir o questionário de vocês? Qual a ideia que vocês têm para tema final do trabalho? Ou seja, o que vocês querem construir com esse trabalho final? O que o questionário de vocês vai explicar? Qual a intenção de explicação do questionário de vocês? Então, para isso, a gente tem que construir alguns conceitos e trabalhar com vocês alguns conceitos. E, para começar, inclusive, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar com vocês é a ideia do que é conceito. Assim, eu gosto muito, e quem já foi meu aluno sabe isso muito bem, que eu gosto de construir essas ideias, de meio que fazer um vocabulário com todo mundo e trabalhar essas ideias de vocabulário. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês é a ideia do que é um conceito. Conceito, então, são essas categorias abstratas que precisam ser sistematizadas com base em uma teoria. Conceito é alguma coisa, então, que precisa ser explicado, precisa ser construído. Você tem que ter, então, alguma base teórica, alguma base de formulação que vai categorizar. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje em dia, quando as pessoas querem discutir e quando nos chamam de chato, principalmente nós de humanos, quando a gente fala assim, mas você quer discutir isso com base em qual conceito? Porque se você, para poder até discutir ou entrar em algum assunto ou teorizar ou poder argumentar sobre algum assunto, você tem que saber quais os pressupostos, ou seja, sobre o que essa pessoa está trabalhando.
Porque se eu trabalho com determinados pressupostos, eu entendo o conceito dessa pessoa. Eu só consigo dialogar com essas pessoas com base nesses conceitos. Isso se dialoga por toda a área das ciências humanas. Por exemplo, um exemplo clássico na ciência política é muito sobre democracia. Qual o seu conceito de democracia? Qual o princípio de democracia que você tem? Se você trabalha com o conceito de democracia elitista, que é um conceito clássico, você trabalha com o conceito de democracia simplesmente como um ato de votar, democracia como um procedimento. Agora, se você trabalha com o conceito de democracia participativa, a democracia assume um espectro muito mais amplo, de muito mais camadas e muito mais nuances. Então, você precisa categorizar, você precisa saber quais as teorias, quais os preâmbulos que tem por trás deste conceito. E para discutir o que são teorias, eu pego essa relação muito simples da construção do vocabulário, que teorias são lentes, o que os óculos é muito fácil, hein? São lentes que mobilizamos para adotar um mundo de sentido, ou seja, é aquilo que a gente traz para dar sentido para alguma coisa. Eu só vou conseguir saber sobre isso se eu consigo mobilizar certas teorias, se eu consigo identificar, se eu consigo enxergar alguma coisa. É o mesmo princípio que eu trago para vocês de novo, só para manter o mesmo exemplo de democracia. Quais são o que eu penso que pode ser democracia? Novamente, se o meu conceito de democracia é um conceito elitista, o que eu posso categorizar como, ou seja, as lentes que me falam é simplesmente que tem eleições livres e eleições repetidas, ou seja, você tem eleições com todas as referências. Isso é a básica para que se tenha uma democracia. Agora, se você tem uma democracia participativa, a minha teoria sobre democracia participativa, eu tenho muito mais problema. Então, você precisa de conselhos, você precisa de muito mais participação da sociedade. Então, quais são as lentes que eu utilizo para visualizar a democracia, para categorizar a minha democracia? E toda teoria ela tem geralmente dois sentidos, que é um sentido descritivo, no qual eu descrevo como as coisas são, e um normativo, que é o que eu descrevo como as coisas deveriam ser. Toda boa teoria ela tem essas duas dimensões. Uma dimensão descritiva, que simplesmente descreve como as coisas estão realizando, como as coisas estão na realidade, e uma normativa, que descreve como as coisas deveriam ser. E para consolidar, porque senão as pessoas falam assim, é que a minha teoria sobre tal coisa. Não existe a sua teoria sobre qual coisa. A sua teoria sobre alguma coisa, ela só pode ser a sua teoria se ela se consolidou, se ela é uma teoria que sofreu teste, se ela foi testada, se ela comprovou ser capaz de explicar um amplo grau de repetições. E se com base na sua teoria eu consigo pensar novas ideias, que sejam novas ideias inclusive para contestar a sua teoria. Boas teorias são possíveis de falsificação, ou seja, são possíveis, inclusive, de serem questionadas. Então, boas teorias, o princípio para se pensar uma boa teoria, inclusive, vem muito nesse sentido. São teorias que passam pelo teste, elas são testadas várias vezes e podem ser testadas e podem ser relevantes. Tendo bem conceituado esses dois conceitos, o conceito de teoria e o conceito de conceito é muito bom. Tendo claro para a gente o que é conceito, o que é teoria, a gente pode passar um passo a mais, que é o que é sistematizar, como sistematizamos um conceito. Sistematização de um conceito é simplesmente estruturar este conceito, ou seja, dar a este conceito mais robustez, ou seja, pensar este conceito de uma forma um pouco mais robusta, do jeito que ele explique, do jeito que ele consiga explicar ou formular tudo e o que está destacando à nossa volta. Ou seja, que tenha a possibilidade de gerar inferências causais, ou seja, se eu consigo com o meu conceito explicar, ou seja, gerar uma inferência, ou seja, se eu penso A, isso com certeza vai levar às inferências causais de B. Tem até uma descrição muito boa de inferência causal.
vou ler para vocês, que é o ato de conhecer os efeitos causais a partir de dados observados, ou seja, a inferência causal é aquilo que a gente consegue observar, que eu consigo inferir, que eu consigo confirmar com base em dados observáveis. Então, um bom conceito é aquele que eu consigo conferir e confirmar com base em conceitos causais. E uma boa teoria, ela tem como princípio esses cinco preâmbulos que nos é apresentado pelos mesmos autores. O KKV que fazendo isso? Desculpa, eu tô perdido nas minhas próprias anotações. Mas é eles mesmo. É isso mesmo. O KKV, que é o King Keonu Verba, apresenta o que é importante para fundamentar uma boa teoria. Então você precisa de conceitos bem sistematizados, ou seja, você precisa ter conceitos muito bem claros, muito bem explicados. São uma teoria que concilia refinar o problema de pesquisa, ou seja, que você consiga explicar com o menor número de variáveis possíveis este conceito. São delimitar uma hipótese de trabalho, ou seja, é um modelo hipotético dedutivo que você consiga criar uma hipótese de trabalho, pensando hipótese como uma frase curta e explicativa, que é uma frase geralmente afirmativa, onde você consegue interligar, geralmente uma boa hipótese, ela consegue na mesma frase mostrar o porquê da inferência da variável independente sobre a variável dependente. Então, uma boa hipótese é aquela que demonstra já na sua hipótese por que uma variável dependente varia de acordo com a variável independente. Definir os indicadores mais adequados para os conceitos sistematizados, ou seja, você vai criar essa forma de mensurar e quais são os indicadores que melhores mensuram os seus conceitos, e aumentar a validade interna e externa de uma pesquisa, do jeito então que você vai conseguir a validade interna, que a pesquisa ela consiga se sustentar internamente. Então, se você reaplicar os seus conceitos por essa pesquisa, elas vão se confirmar. E a validade externa, que é que se você pegar os mesmos conceitos e aplicar em outras pesquisas, com outros dados, em outra região, a sua teoria vai se permanecer de pé. Então, uma boa teoria ela é aquela que você consegue depois reaplicar o mesmo modelo com outra base de dados, com outra aplicação. E o que é um desenho de pesquisa? Já que a aula é teoria e desenho de pesquisa, primeiro a gente viu teoria, agora a gente vai ver o que é um bom desenho de pesquisa. Um bom desenho de pesquisa, então, é um plano de trabalho, tudo aquilo que vocês vão fazer, tudo aquilo que vocês têm e pretendem fazer, que tem por objetivo garantir a obtenção de evidência que possibilita responder a um problema da pesquisa inicial e produzir inferências causais. E ele deve conter a sua questão de pesquisa, que é o que você quer perguntar de uma forma direta. A gente vai ver daqui a pouco, inclusive, como elaborar uma boa questão de pesquisa. A teoria que embasa a sua pesquisa. Quais são esses dados? Quais dados você vai usar? Então, aqui você vai ter quais são as bases de dados. No caso de vocês, para o trabalho final, qual é o questionário que vocês vão usar, que é o questionário que vocês vão elaborar. E o uso dos dados, qual é a metodologia que vocês utilizarão para trabalhar esses dados. Como vocês irão trabalhar esses dados que vocês conseguiram, ou se vocês já buscarem de dados aleatórios, bases externas. E o que é uma boa questão de pesquisa? De novo, o King Keonu Verba, eu inclusive coloquei o texto deles nos arquivos para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada no texto do King Keonu Verba. Eu coloquei ele em espanhol, ele só tem inglês e espanhol.
Eu coloquei em espanhol porque eu achei mais fácil para a leitura de vocês, mas caso vocês queiram em inglês, me peçam que eu coloco o arquivo em inglês também. Como eu estava falando desde lá do primeiro slide, uma boa questão de pesquisa, que ou seja, que é a mesma coisa, uma boa questão do problema sociológico, ele tem que ser importante no mundo real, tudo aquilo que seja importante no mundo real, não só na discussão e no problema sociológico, e ele tem que fazer alguma contribuição específica para uma literatura acadêmica identificável. É tudo aquilo que você vai conseguir gerar contribuição, gerar alguma discussão sobre alguma literatura que já existe. Ou seja, você vai ter que fazer uma boa revisão de literatura e vai ter que dialogar com alguma literatura. Pegando o exemplo que eu estou trabalhando em toda a aula, que é a questão da democracia, é a importância de discutir, por exemplo, você vai ter que ler as literaturas sobre construção de modelos democráticos e o porquê isso dialoga com o modelo democrático. Mas para a disciplina de vocês podem pegar qualquer coisa. Por exemplo, eu dei aula sobre saúde semestre passado, você pode discutir sobre qualidade da saúde. Sobre identificação partidária, você pode discutir sobre identificação partidária. O problema vocês vão escolher. E é a questão que melhor vai discutir com o grupo. Cada grupo vai pensar uma questão de pesquisa. E como aos procedimentos para produzir uma boa questão de pesquisa? Existem 6 procedimentos clássicos e o entusiasmo que vocês escolham um desses 6 para vocês construírem uma boa questão de pesquisa. Primeiro é escolher uma hipótese considerada importante para os estudiosos da área de interesse, ou seja, vocês podem buscar pontos ou de alguma revisão de literatura e retestar essa literatura, buscar construir alguma coisa que já foi testado pela literatura, buscar como os estudiosos trabalham isso. Selecionar uma hipótese aceita pela literatura, mas que suspeita ser falsa, ou seja, você pode querer questionar algum ponto da literatura. Tentar resolver ou fornecer mais evidências de um lado de uma controvérsia na literatura. Então, se você acredita, por exemplo, que a democracia participativa é mais relevante que a democracia elitista, então você pode construir mais dados e questionar, inclusive, que a democracia deliberativa ela tem uma melhor qualidade, ou quanto melhor for a democracia participativa, melhor a qualidade da democracia. O desenho de pesquisa deve elucidar ou avaliar suposições não questionadas na literatura. Então, é quando você pode construir alguns pontos que ainda não foram cobertos pela literatura. Por isso, inclusive, é importante você fazer uma boa revisão de literatura. Porque ao fazer boas revisões de literatura, você vai descobrir o que ainda não foi suposto. Tem algumas discussões que eu acho que eu já até falei isso com vocês em alguma aula, que a maior parte das pesquisas que as pessoas perguntam, como um pesquisador cria uma nova pesquisa? Muitas das vezes é simplesmente acrescentando algum ponto que ele descobre que ficou falha em alguma pesquisa anterior. Essa é a mesma coisa nesse ponto 4. Argumentar que um tópico foi negligenciado pela literatura, que dialoga muito com o ponto 4. Ou, por último, mostrar que as técnicas ou provas obtidas por algum propósito em uma literatura pode ser usada em outra literatura para resolver um problema existente. Ou seja, você pode pegar modelos ou desenhos de questionário, por exemplo, e acrescentar em outra literatura, trazer tipos de questões e apresentar em outra forma de literatura. Tem, por exemplo, algumas questões que o exemplo está no livro do Babi, que vocês vão ler na aula de escalas, no capítulo 8, que ele traz, por exemplo, sobre os albaneses, que ele fala sobre a possibilidade ou não de casar com albaneses, não sei o que tem. Aquela coisa de escala ficou tão clássica, inclusive vai ser a próxima aula, mas ficou tão clássica que depois esse mesmo tipo de pesquisa foi adotada para medir, por exemplo, racismo, para ver níveis de racismo, criar uma escala de racismo. Ou, por exemplo, que você foi racismo contra negros no Brasil, ou foi medido, por exemplo, para medir na Espanha, que eles têm problema com ciganos.
Então, se no caso dos albaneses era problema no casamento com albaneses, no caso da Espanha era, por exemplo, casamento com ciganos. Essa mesma discussão vem à tona. E por último, que é importante para vocês pensarem nessa disciplina, que, como a gente discutiu na última aula, a pesquisa de survey, ela é um dado construído. Vocês têm de construir um dado. Então, por isso é importante você ter uma boa revisão de literatura. A pesquisa de survey, ela simplesmente vai lhe ajudar, ou ela vai te ajudar a construir boas respostas para boas perguntas teóricas. Se você tem boas perguntas teóricas, se você tem o que responder com boas perguntas teóricas, você vai construir melhores questionários. Então, o trabalho que vocês vão ter que fazer vem muito nesse sentido, de construir boas perguntas teóricas, fazer boas revisões de literatura, para que aí sim vocês consigam fazer boas perguntas e construir melhores questionários. Era isso que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. E a próxima aula já vai ser o de uso de escalas e índices, tá certo? É isso, gente. Aquele abraço. Até a próxima aula. Até mais, gente.